E quando a gente está falando de mindset, a gente está falando de dois tipos de mindset que o ser humano tem. Todo ser humano tem os dois mindsets. Você já ouviu falar, um aluno, por exemplo, fala assim, eu sou excelente em português e sou péssimo em matemática? Quando ele fala que ele é excelente em português e péssimo em matemática, ele está falando do mindset fixo. E quando ele começa a falar, por exemplo, não, olha, eu sou bom em português, eu posso melhorar em matemática, é o mindset de crescimento. Então, todo ser humano, eu, você, seus familiares, seus colegas de trabalho, todos os seus professores, todos têm os dois mindsets, o mindset fixo e o de crescimento. O mindset fixo são as chamadas crenças limitantes. Então, quando eu estou falando de crença limitante, eu estou falando de algo que está no teu cérebro, enraizado, e que você não acredita que aquilo vai mudar, né? Então, o paradoxo de Aberlane, resumindo, é você ter um pensamento sobre uma situação que você considera que aquilo é verdadeiro, quando na verdade não é. Por exemplo, eu vejo uma situação e eu crio um conceito sobre aquilo que eu estou vendo, como se aquilo fosse verdade. Então, muitas vezes, o mindset fixo se alimenta do paradoxo de Aberlane, e isso é muito forte. Vamos conhecer algumas características de ambos? Características do mindset fixo e do crescimento. Então eu vou falar o que é uma característica de alguém que tem um mindset fixo para uma situação e como é que seria esse mindset de crescimento. Primeiro, ele acredita que a inteligência e a habilidade é nato de uma pessoa. Então, por exemplo, se fulano tem aquela habilidade, é porque nasceu com ela. Eu, como não nasci com essa habilidade, eu jamais terei chance de ter aquela habilidade. Tudo bem que tem algumas habilidades que realmente talvez você não tenha, porque a gente tem várias inteligências. Você já tem inteligência musical. Eu sou de uma família, por exemplo, de músicos. Meu irmão tocou em Legião Urbana, eu sempre cantei, mas eu nunca fui profissional. E não sei tocar nenhum instrumento. Meus filhos tocam instrumentos desde 5 anos de idade. Então, é uma inteligência que eu tenho musical, não para instrumentos, mas para cantar, por exemplo. Então, muitas vezes isso vira um mindset fixo. A pessoa acha, pô, eu não tenho essa habilidade. Eu jamais vou conseguir. Se eu falar para vocês que há 35 anos atrás eu era o ser mais tímido do universo, tão tímido a ponto da menina me chamar para namorar, por exemplo. Então, hoje em dia, eu sou esse tagarela que vocês estão vendo aqui. Então, se eu fosse pensar no mindset fixo, eu diria, eu jamais posso ser um professor na minha vida. Isso é outra história também. Ao mesmo tempo que a pessoa que tem o mindset de crescimento, para esse caso, ela crê que pode desenvolver essa inteligência, que pode desenvolver essa habilidade. E isso é um mindset de crescimento. Se você coloca que você jamais vai conseguir fazer aquilo, você não vai nunca ter uma evolução natural. E quando você vai para a tecnologia, e eu sou uma pessoa que originalmente nasci na tecnologia, lá atrás, né? Ou seja, quando eu nem era ainda TI, era processamento de dados, no ano não vem ao caso, né? Mas, enfim, onde a gente trabalhava com cartão perfurado, programação COBOL, enfim, vi toda essa evolução da TI no mundo. Se eu fosse pensar como um mindset fixo, eu estaria preso, digamos, no que eu aprendi na universidade lá há 200 anos atrás, né? O ano não vem ao caso. Então, o primeiro caso do mindset de crescimento e fixo está em relação a esse. O outro, tem dificuldade em ver suas próprias limitações. As pessoas, elas ou têm dificuldades ou elas querem fingir que não tem essa limitação. Ao mesmo tempo que uma pessoa que tem mindset de crescimento, ela busca um aprendizado para superar essas limitações. Eu até volto a dar o exemplo meu lá da sala de aula. Eu tive que dar uma aula com 22 anos de idade e eu busquei aprender para superar essa minha limitação, que era falar em público, né? Então, hoje em dia eu utilizo isso para ajudar muitas pessoas a falar em público, pessoas que têm esse mindset fixo. O terceiro tipo, e penúltimo, quem tem mindset fixo evita desafios por medo de revelar fraquezas. Ou seja, eu não vou ter capacidade para fazer isso, então eu não vou ousar, eu não vou fazer isso. Eu não vou aceitar fazer uma gravação aqui na BBI porque eu não sei falar na frente de uma câmera. Claro que eu sei, né? Ou seja, mas imagina uma situação dessa. Enquanto que o mindset de crescimento estaria relacionado a abraçar desafios e encarar falhas como um aprendizado. A frase que eu sempre falo para minhas equipes: errar é humano, mas persistir no erro é muita tolice, né? Vamos errar outras coisas. E, finalmente, não crer que desafios podem gerar mudanças. Quem tem o mindset fixo. Ao mesmo tempo que tem o mindset de crescimento, vê o esforço como um caminho de excelência. Ou seja, se eu perseverar, se eu aprender com meus erros, eu vou conseguir ter um caminho de excelência. Finalmente, encara os problemas sem esperança de resolver
enquanto que o outro encara os problemas com entusiasmo e otimismo. Ou seja, quando você olha para uma situação já derrotado, você perdeu, você já criou uma energia em relação a isso. Então esse último item está relacionado a você estar sempre de uma forma empática, de uma forma proativa, acreditando naquilo. Você pode não conseguir, mas pelo menos você tentou. Então, nós vimos o conceito de mindset e conhecemos o mindset fixo e o mindset de crescimento. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.